Blumenau, Santa Catarina, outubro de 2004. Prezado professor Orlando, salve Maria. Se não me engano, o senhor é professor de História. Meus estudos foram feitos durante a fase do regime militar e, com certeza, alguns aspectos ficaram incompletos, que constantemente procuro preencher. Várias vezes encontrei referência à ação do positivismo no Brasil, mas não tenho conhecimento do que realmente seja o positivismo e quais foram os seus efeitos práticos no Brasil. Suspeito que é um assunto relevante e que muitas pessoas desconhecem. Talvez o senhor possa explicar um pouco. Obrigado pela atenção. Muito prezado professor, salve Maria. Infelizmente hoje não posso lhe dar senão um breve esquema do positivismo, porque meus afazeres não me permitem escrever um trabalho mais elaborado sobre esse assunto curioso e divertido. O positivismo foi o sistema cientificamente imaginado por Auguste Comte. Ele havia sido um discípulo de Saint-Simon, um utópico revolucionário que fundou um movimento de características religiosas e socialistas ainda no princípio do século XIX. Saint-Simon era um alumbrado desequilibrado e Comte não era mentalmente mais sadio que ele. Tanto que foi fechado em hospício de loucos. Saindo do hospício, Comte ficou professor da Escola Politécnica em Paris, o que indubitavelmente foi um sucesso e uma honra para ele, não evidentemente para a Escola Politécnica. Depois, virou profeta e fundador de religião, vendo a história como tradição e a humanidade como divindade. Sua obra mais importante foi o Sistema de Política Positiva ou Tratado de Sociologia que instituiu a religião na humanidade, escrito em 4 volumes e publicado em Paris de 1851 a 1854. Comte era discípulo de Saint-Simon e de Joseph de Maistre e se dizia um tradicionalista. Dá cada coisa entre os tradicionalistas, especialmente entre os seguidores de Joseph de Maistre. Também, como muitos tradicionalistas, Comte era contra os livros. Ele se orgulhava de ter feito uma higiene cerebral, que consistia em ler o menos possível, porque, segundo ele, a leitura prejudicava a meditação, alterando ao mesmo tempo a sua originalidade e sua homogeneidade. Esse ódio aos livros e ao estudo é comum entre os teósofos do romantismo, aos quais repugna tudo que é intelectual, pois que eles preferem o que chamam de intuição. Como todo profeta romântico, como Marx e também como outros tradicionalistas, Comte pretendia ter descoberto as leis da história. Todo profeta megalomaníaco pretende sempre dominar o tempo, quer prevendo as futuras e corriqueiras condições meteorológicas, quer dominando a história, tendo todo o passado na memória e o futuro em suas profecias. Eles deliram presumindo conhecer os sinais dos tempos, como disseram o cabalista Jacob Boehme e o Vaticano II. O sistema positivista, tradicionalista, de Auguste Comte era um sistema evolucionista da história. Segundo Comte, a primeira fase da humanidade seria a teológica. Nesse período, os homens, levados pelo medo, imaginaram deuses para explicar o mundo. A seguir, houve uma fase filosófica, metafísica ou ateia. Finalmente, numa terceira fase positiva ou científica, os homens explicariam todos os fenômenos por meio da ciência. Como o senhor vê, professor, o sistema de Comte era claramente materialista. O incrível é que depois disso, Comte elaborou uma religião do positivismo, na qual os grandes vultos da humanidade, cientistas e heróis, ocupariam o lugar que antes fora dos santos. Nessa religião positiva, haveria uma trindade divina formada pela humanidade, ou o grande ser, a terra, que Comte chamava de o grande fetiche, e o meio, ou o espaço. Partindo do cientificismo materialista, Comte chegou à idolatria do homem. Dessa religião ateia e panteísta, Comte se fez o sacerdote supremo. Comte atingiu o maior ridículo ao elevar sua amante, Clotilde de Vaux, ao mais alto posto de santidade da religião positivista. Essa loucura só teve algum êxito, muito temporário, claro, na França. Mas houve um país em que a religião do positivismo pegou fundo. Foi o Brasil. Aqui,
o coronel Benjamin Constant Botelho Magalhães, aquele que foi a alma da proclamação da República Brasileira e que agora, por isso, virou nome de rua em todo o país, espalhou essa religião do positivismo no Exército Nacional. O lema da República, posto em nossa bandeira, é o lema positivista: amor, ordem e progresso. Veja no site Monfort a crônica Salve Lindo. Você vai se divertir. No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, creio e ainda há templos da religião positivista. Só no Brasil. Lamento não poder me estender mais, porque o sistema de Comte é cientificamente divertido. Logo que me for possível, retomarei esse tema. Esperando ter o ajudado um tanto, me despeço, desejando que mantenhamos outros contatos como amigos. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.